E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, concurseiro, voltamos então com a nossa mentoria. Vamos entender agora como estudar para concurso. Vamos ver de maneira genérica e depois vamos fazer um bem específico, tá? Com um exemplo de planejamento, para você entender como funciona o planejamento. Essa aula é um pouco mais ampla, tá bom? Ela vai envolver um como estudar, bem básica, para que você possa entender os principais fundamentos que te levam à aprovação. Veja bem, eu estudo já há bastante tempo para concurso público, né? Eu já lido com concurso público dando aula há bastante tempo. Então nós identificamos vários pontos que são comuns à maioria dos alunos. Então se aplicam, por isso que nós trazemos isso como uma mentoria. Ah, professor, isso eu já faço e eu não faço. Maravilha, segue a vida. Mas assista o vídeo até o fim para ver o que você extrai efetivamente desse vídeo, tá bom? Outro ponto importante, nós lidamos com isso há bastante tempo, tá? Então nós temos experiência para afirmar o que nós dizemos, certo? E a primeira pergunta que eu faço a você, por que você estuda afinal de contas, tá bom? Qual é o seu objetivo no estudo? A primeira resposta que nós podemos ter é realização profissional, não é isso? Então, você já tem uma profissão? Se tem uma profissão, você está na profissão que você gosta? Então eu, aos meus 16 anos de idade, eu não tinha rumo, tá? Como eu disse no outro vídeo, eu morei na roça há muito tempo, né? Foi a minha boa parte da minha infância. Até os 10 anos de idade, 9, 10 anos, eu não tinha sequer energia elétrica. Aí viemos para a cidade. Eu fui alfabetizado praticamente aos 12 anos de idade, porque eu não tive acesso à escola. Tive acesso, mas não ensinava nada, não alfabetizava nada. Tá? E eu tive muitas dificuldades a partir daí, por pertencer a uma família muito pobre. Eu desenvolvi diversos trabalhos. Aos 16 anos de idade, meu irmão me levou para uma fábrica de produtos de milho para carregar caminhão. Então eu era saqueiro, carregava caminhão. Então era uma vida braba, dura, corrida. Eu não tinha perspectiva, eu não tinha sonho. Sofri um acidente, um parafuso nesse ombro, desloquei os dois ombros, tomei um choque. Certa máquina que costurava o saco, estava fazendo energia, a primeira confusão. Eu não tinha perspectiva nenhuma, tá? Só que eu tinha sonhos. Eu queria namorar, eu queria ter dinheiro, eu queria ter um carro, eu queria ser respeitado, eu queria ter respeitabilidade junto a toda a sociedade, todo mundo quer, junto à minha família. Eu não queria trilhar os mesmos passos daquelas pessoas que eu vi que não tiveram o sucesso. Eu queria viajar, eu queria um monte de coisa. Eu não tinha como, eu vivia aqui, ó, sufocado. Aí o que me surgiu como possibilidade, ó, me fez respirar. Estudar. Então, estudar foi a forma mais democrática que se inventou para se encontrar a ascensão. E, por intermédio do estudo, você pode se realizar de diversas formas, inclusive realização profissional. Por exemplo, eu canto. Tá? Você me acompanha nas minhas redes sociais, você vai ver que às vezes eu posto um videozinho cantando, canto na igreja, inclusive, também. Tem uma banda, a gente toca, é muito legal, eu gosto muito. Eu queria, na realidade, ser cantor de rock, cabeludo, por incrível que pareça. Queria ser cantor de rock. Mas não deu, então eu voltei para aquilo que era mais factível. E o mais factível era estudar, encontrar um cargo público que me desse tudo aquilo que eu queria. Tá? E eu vi num concurso essa possibilidade. Por isso você tem que buscar o que você quer. Qual é o seu objetivo? Então eu tinha objetivos definidos. Eu queria, primeiro, me realizar profissionalmente. E eu consegui, efetivamente, por intermédio do meu primeiro concurso. Tá? Porque eu assistia na televisão, eu gostava de armas, eu gostava do militarismo, eu achava muito bonito a farda. E eu consegui entrar nas Forças Armadas, olha, de um praticamente semi-analfabeto, que é o que eu era. Eu consegui vencer uma barreira muito grande, consegui aprender, estudei tipo bicho sem nenhuma orientação e consegui alcançar a minha realização profissional. Você tem essa preocupação? Você é realizado profissionalmente? Você também busca a realização financeira? Veja que eu sempre digo uma coisa para os meus alunos. Duas coisas importantes. Quando você se tornar servidor público, você nunca vai ser rico, a não ser que você ganhe na Mega Sena. Mas você também nunca vai ser pobre. Eu era muito pobre. Eu precisava vencer a linha da pobreza. Tá? Eu queria ter um carro, eu queria ter uma casa, eu queria viajar, eu queria proporcionar o mínimo para minha família, com dignidade. Eu consegui. É porque eu sempre brinco, a galera até não acredita. Se eu ganhasse na Mega Sena hoje, não teria o mesmo impacto de ter sido aprovado no meu primeiro concurso público, que foi para sargento de carreira das Forças Armadas. Sou muito grato ao Exército Brasileiro por conta disso.
muito grato. Veja, eu conquistei, tá? O exército não me deu nada, não. Mas foi por intermédio do exército que eu conquistei tudo isso. Estudando, passando o que na época era um dos concursos mais difíceis do Brasil. Era isso mesmo. Era Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Era Receita Federal e Forças Armadas. Eram os mais difíceis do Brasil. Certo? E eu nem tinha perspectiva. Mas eu coloquei um objetivo. Então, eu me realizei profissionalmente, me realizei financeiramente. E também realização de um sonho, tá? Você sonha andar armado, você sonha andar fardado, você sonha andar numa viatura. Talvez seu sonho seja diferente. Você sonha trabalhar na Receita Federal, sonha em ser juiz, sonha em ser promotor. Veja que essa mentoria não é para esse concurso, é para te transformar enquanto aluno, te melhorar enquanto aluno. É o primeiro passo. No futuro, quando você tiver um profissional do concurso, porque você já foi aprovado em um concurso, em 2 concursos, em 3 concursos, você quer ser delegado, você quer ser juiz, quer ser promotor de justiça, você vai olhar para trás e vai dizer, isso era tão básico. É básico, mas as pessoas não sabem, tá? Então você quer realizar um sonho de verdade? Então você tem que se tornar um concurseiro profissional, tá bom? O que é um concurseiro profissional? Ora, aquele que estuda de forma correta na busca de um objetivo. É isso que você tem que ter, esse objetivo. Hoje, eu sou servidor público federal. Eu ganho muito bem, mas muito bem. Assim, muito mais do que eu imaginava. Além disso, eu utilizando esse conhecimento, eu me tornei profissional da área de concurso também. Eu escrevi livro para grandes editoras, tá? Eu dou aula, eu sou diretor pedagógico no Fox Concurso. Eu viajei o Brasil inteiro. Eu viajei boa parte do mundo já. Eu nem imaginava isso quando era adolescente, cara. O que me propiciou? Estudar para concurso, esse é o primeiro passo. A diferença é que eu não tinha uma mentoria, não tinha ninguém me explicando nada. Só que eu tive a sagacidade de entender muito do que está aqui, que você está aprendendo. Talvez, como eu disse, ao final dessa mentoria, você diz, não, já faço tudo isso. Maravilha, só confirma que você está no caminho certo, tá? Então questione-se, esse é o primeiro passo importante. A minha próxima pergunta, certo? Na realidade, quando se fala em planejamento, você tem que se questionar e tem que levar em consideração e entender o que eu vou transmitir para você agora. Planejamento de estudos é essencial. Cara, planejar o seu estudo é essencial. Aí você diz assim, eu não tenho um colega que não tem planejamento e ele foi aprovado. Ele tem, mesmo que seja mental, mas ele tem um planejamento. A questão é que a maioria das pessoas não consegue botar o planejamento em prática se não colocar no papel. Então, principalmente no início, você tem que ter um planejamento. O planejamento ele traz vários benefícios. Então, cara, é regra lei. Eu ainda vou solicitar a aprovação de uma lei para concurso, que o concurseiro, no momento da inscrição, tem que apresentar um planejamento. Seria muito legal. Porque tem que ser obrigatório o planejamento, cara. Ele melhora muito, você tem que botar isso na cabeça. Então faça um planejamento, tá? Por quê? Porque o planejamento melhora muito as suas chances de obter êxito. Para mais ou para menos, mas melhoram. Veja que você não sabe qual vai ser a sua classificação no concurso. Você não sabe. Muitos se dizem assim, tenho certeza que vou ser aprovado. No fundo, dificilmente alguém tem certeza absoluta. Eu já vi muita gente com certeza ser reprovado. Então, se você manda muito bem, está mandando muito bem, talvez você fique ali entre os 100 primeiros. Com o planejamento de estudo, você vai melhorar o seu rendimento, você vai ficar entre os 10. Olha aí que legal. Mas você não sabe que você vai ficar entre os 100, porque entre os 100 já resolve. Entre os 1000 resolve, muitas vezes. Mas veja, você tem que focar efetivamente para melhorar sempre o seu desempenho. Você não sabe o resultado amanhã, tá? Você não sabe o que pode acontecer. Então melhore o seu desempenho sempre. E o planejamento te propicia isso. Se você é bom, você fica ótimo. Se você é ótimo, você fica ótimo, que é bom com ótimo, né? Viadinho? Então, cara, foque no planejamento. Preste atenção que dedicação e esforço muitas vezes não são suficientes. Então, eu já tive muito aluno aqui, dedicado, muito aluno esforçado e não conseguiu ser aprovado. Ou se foi aprovado, demorou bastante. Por quê? Porque não seguiu um planejamento de estudos, tá? Ou desistiu no meio do caminho porque não conseguia avançar. Chegou um momento em que ele parou. E o planejamento de estudos, muitas vezes dá esse up, esse diferencial. Entendendo que você tem que ter um planejamento de estudo, quais seriam os passos, então, tá bom?
para que você possa atingir o seu objetivo? Primeiro ponto importante, leia, certo? Comece conhecendo seus desafios. Qual desafio que eu vou enfrentar, afinal de contas? Eu sei como é a banca? Eu sei como foram as questões? Eu sei como foi a concorrência? Não sei, então você tem que entender o passado. Para isso, o que você tem que fazer? Leia o edital, cara. Leia o edital, tá bom? Leia o edital. Ah, professor, não está aberto o edital ainda? Ah, agora abriu o edital. Graças a Deus abriu, estava esperando. Você já devia estar lendo o edital antes de abrir, porque normalmente 80%, 90% do edital repete o edital anterior. Tem pouca diferença, pouquíssima diferenciação. E são muitos detalhes que te reprovam. Porque eu, por exemplo, já reprovei em prova física. Sofri um acidente, tá? Não atribuo a mim, não tem esse peso na consciência. Mas muita gente não sabe nem que tem teste físico. Não sabe nem que tem redação na prova. Então leia o edital para pegar os pontos principais, tá? Faça as últimas provas, é essencial. Ou as últimas questões, tá bom? As últimas questões você tem que fazer da banca, do concurso, para você entender qual o grau de profundidade. Como é que isso é cobrado? Como é que aquilo é cobrado? Como é que a banca cobra tal assunto? Então estou conhecendo o meu desafio, conhecer o oponente, tá? É muito importante para você não ser pego de surpresa. Além de tudo, identificar as possíveis mudanças se não houver edital aberto, tá? Verificar as projeções. O edital, né, como nós já sabemos, ele traz todas as informações. Mas se não tivesse um edital aberto agora, tá? Se não tivesse, eu faço as projeções daquilo que pode cair. Por exemplo, para a área policial, Estatuto do Desarmamento. Normalmente cobra, às vezes não cobra, mas estou usando isso só como exemplo. E nós temos decretos sendo publicados aí a todo momento, então você já vai atualizando, fazendo antecipação, tá? Fazendo antecipação. No último concurso não teve redação, mas nesse tem redação e agora o que eu faço? Ah, eu já me antecipei no passado e estava treinando. Maravilha, tá vendo? Esses são exemplos da antecipação. Preste atenção. Busque as seguintes informações. Quais etapas desse concurso? Quais são as disciplinas exigidas? Quais tópicos das disciplinas exigidas? Qual o peso das disciplinas? Existe algum requisito específico? Quais são os prazos? Ah, eu vou fazer um concurso e tem idade. Isso é para o bem e para o mal. Para quem está fora é ruim, para quem está dentro é excelente. Excelente para quem está dentro, sabe por quê? Porque limita. Tá? 30 anos para a Polícia Militar, tira quem está com 31 anos, que é excelente concurseiro, tá fora, por exemplo. Tá? Vamos imaginar que se o concurso exigisse determinada formação, quem não tem, tá fora. O carteira D, carteira E, quem não tem, tá fora. Agora, você tem que identificar para você correr atrás, porque a carteira D, carteira E dá para tirar. E se você está mandando muito bem em determinado concurso, imagine que se esse concurso pedisse carteira D, estou fora então. Vai lá e tira a carteira D, cara. Isso é parte da preparação para o concurso. Vai eliminar um monte de gente que não tem carteira D. E você tirando sua carteira, você entra no hall. Porque muita gente já vai desistir por conta disso. Tá bom? Então identificou o seu desafio. Qual é o segundo passo importante? Identifique as suas próprias limitações. Você tem limitações? Tem ou não tem? Tem. Todos nós temos. Temos limitações, tá? Por exemplo, você tem alguma dificuldade em alguma disciplina específica? Como eu disse a vocês, eu fui alfabetizado muito tardiamente, tá? Em razão de diversos fatores, né? Morar na roça, mas não importa, né? Quando eu tive escola foi de péssima qualidade, ensino público no Brasil, como regra. Apesar de ter tido bons professores, tá? Mas o professor sozinho não resolve. Então eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com a língua portuguesa. Todos os concursos que eu fiz, eu foquei na língua portuguesa, cara. Eu sabia que era um grande diferencial. E é para todo mundo. Então, se tem alguma dificuldade com a matemática, eu, por exemplo, tenho dificuldade também com matemática. Sabe como eu contornei essa dificuldade? Não só focando, estudando, mas, por exemplo, na minha estratégia de resolução de provas. Porque a matemática me matava na prova. O que eu fiz? Passei a fazer matemática por último. Isso me ajudou sobremaneira, mas sobremaneira mesmo. Melhorou em muito meus resultados e trouxe as minhas aprovações. Tá? Então fique atento a esses detalhes, porque esses detalhes efetivamente é que vão
Nesse caso, fazer se conhecer. Se você se conhece, conhece o inimigo, vírgula, né, o desafio, você vai conseguir efetivamente atingir a sua aprovação. Vamos lá. Você tem dificuldade para escrever? Então, meu irmão, você tem que vencer. Eu tinha uma grande dificuldade para escrever também, tá? Como é que eu venci essa dificuldade? Treinando. Primeira coisa, eu fui atrás de um professor de redação. Aí o professor me deu 5, 6 dicas, cara, que fizeram dar um up na minha redação, assim, espetacular. Porque, veja, eu não preciso escrever um tratado, eu não preciso escrever um livro, um artigo científico. Não, eu preciso cumprir os requisitos. Eu não preciso de muito mais que isso. Então o professor me deu X dicas. Introdução, como é que você faz a introdução? Aborda 2 temas, dependendo da redação, né? Claro. Aborda 2 temas. Depois, no desenvolvimento, 2 parágrafos, fala um parágrafo sobre cada tema. Expõe sua opinião, né? Expõe sua opinião. Depois, uma conclusão, fechando as 2 ideias que você colocou, de forma que se você retirasse o desenvolvimento, você junta a conclusão e fechamento como se fosse um texto só. Escreva na ordem direta. Evite palavras complexas. O cara tá ali lendo 1000 redações corrigindo, cara. Ele vai ver, o que esse cara quer dizer com isso? Use a ordem direta para que você possa escrever as sentenças. Isso facilita o entendimento. Então são detalhes, tá, que você vai aprender. E praticar. Tem dificuldades físicas? Eu não tenho 2 pernas. Então, por exemplo, você vai ter dificuldade em fazer concurso da área policial. São exemplos, tá? Eu sou cego. Então, procure suas limitações físicas. Eu sou obeso. Opa, dá para emagrecer. Detalhe que a atividade física, como nós veremos, ela vai te ajudar. Não é só para os concursos que tem testes físicos, não, tá? Eu vou fazer o concurso e tem um teste físico, tem que treinar. Não vou fazer, não, porque ele melhora o seu rendimento. Tá bom? Terceiro passo. Defina o que você está disposto a sacrificar. Defina de verdade. Tempo. Necessário. Sem tempo você não consegue estudar, sem estudar você não consegue passar como regra. Tá? Então você vai ter que sacrificar seu tempo. A partir dali você tem que organizar o tempo para que ele seja sacrificado, vírgula, né? Destinado ao estudo. Porque estudar não é gostoso. Eu não gosto de estudar. Tá? Além disso, família. Professor, vou ter que matar minha família? Vou ter que expulsar de casa? Não. Só vai dizer para eles, galera, a partir de hoje eu estou estudando. Então tenham compreensão, tá? Mamãezinha, eu venho todo final de semana aqui na sua casa, fico o dia inteiro aqui de blá blá blá. Agora eu só vou ficar na parte da manhã, tá? Ou só virei na parte da tarde. Só vem só para o almoço, porque a parte da manhã eu vou usar para estudar, fazer simulado. Tá, mamãe? Tá? Atenção toda a minha família. Eu vou sair do grupo porque eu não consigo ficar acompanhando o grupo. Ou então eu vou parar de responder no grupo. Se tiver algo urgente, me mande no privado. Valeu, galera? Não vou ficar indo mais no churrasco. Futebol à noite, tá? À noite. Jogava toda semana. Agora não, agora vou jogar um dia só por semana. A gente vai ver que é possível, não precisa se matar, tá bom? Patrimônio, vai ter que sacrificar. Então vou ter que gastar dinheiro para investir num bom curso. Tem que gastar dinheiro para viajar, fazer prova, para fazer inscrições. É assim que funciona. Então defina, quero sacrificar isso. Quanto maior o seu sacrifício, em regra, mais rápido o resultado vem, tá? Mais rápido. Quais são os meios, então, para você atingir seu objetivo? Veja, você quer fazer concurso? Tá? Você vai fazer um plano para isso, com um objetivo específico. Para tanto, você vai conhecer o seu desafio, vai se conhecer e vai sacrificar algumas coisas para chegar até lá. Tempo, família, amizade, diversão e dinheiro, recurso. Vai ter que sacrificar, tá bom? Mas quais são os meios que vão te fazer sair daqui para chegar no seu objetivo? Preste atenção. Então, primeiro, tempo. Para isso você tem que se planejar, tá? Tem que se planejar efetivamente para utilizar o tempo da melhor maneira possível. Meios de estudo, encontre a melhor forma de aprender. Então, a psicologia, ela estudando as formas de aprendizado, psicologia, certo? Pedagogia, ela identificou que existem espécies de alunos conforme o tipo de aprendizado. Aluno auditivo, visual, sinestésico. É por isso que nós temos uma aula psicológica na nossa mentoria sobre orientação, para que você preencha um formulário e te dê um direcionamento de mais ou menos que tipo de aluno você é, para você identificar as melhores formas de estudar. Tá bom? Então preste atenção nisso, tá? E aí você
identificando, tá? A melhor forma de aprender, você passa a aplicar a partir daí. Por exemplo, videoaula. Videoaula é legal assistir, mas toma bastante tempo. Então, depois que você assistiu a videoaula, que você entendeu a matéria, você vai para o resumo. Questões, simulado. Quando for assistir a videoaula a segunda vez, se precisar, já dá para acelerar. Olha que legal. Acelera. Tem gente que acelera duas vezes e meia. Mas você já ouviu a aula, você já está entendendo. Tô com dúvida. Volta. Aqui, velocidade normal. Entendi. Agora, direito principalmente. Tá? São mais conceitos. Então fique atento. Encontre a melhor maneira de estudar. Tá? Porque quais são esses meios de estudo? Videoaula, material em PDF, questões, simulado, apostilas, livro. Esses são os meios de estudar. Você tem que encontrar o melhor para você. Como é que eu sei? Meu rendimento no estudo, meu resultado nas questões. Estou aprendendo. Como é que eu sei que estou aprendendo? Olha aqui, eu não sabia essa questão, agora acertei. Não é difícil, tá? Ainda, preste atenção com relação ao tempo. Faça um bom plano de estudos. Esse plano deve conter a distribuição do tempo disponível nas diversas atividades. Você vai gastar tempo com planejamento. Aí você vai pensar, precisa de pouco tempo, vou perder tempo no planejamento. Não, cara, porque o tempo do planejamento vai te fazer ganhar tempo estudando. E com o tempo você vai ver que o seu planejamento vai ficar meio que automático. Você já vai saber como fazer. São os primeiros que você vai ficar mais tempo pensando, tá? Tempo para o estudo da teoria, certamente a maior parte do tempo você vai utilizar aqui videoaulas, material escrito, resolução de questões, essencial, tá? Mas essencial, que tipo de questão? Da banca. Acabaram as da banca, a banca tem pouquinha questão para esse concurso. Procure uma banca parecida, tá? Com aquele perfil. Resolução de simulados, essencial, tá? Então você vai aprender nas técnicas de como fazer simulados e provas que ter uma estratégia é essencial. É por isso que quando você faz o simulado, você não está só querendo ver os seus scores ou testando seu conhecimento. Não, você está aprendendo. Porque as questões que você errar, se você souber o porquê, você vai aprender, tá? Você vai estabelecer uma estratégia. Poxa vida, é simulado, eu deixei de fazer a redação por último e não houve tempo. Me lasquei. Não vou mais fazer isso, só aprendeu. Tive um aluno aqui, foi no concurso da Polícia Federal, se não me engano, 2014. Ele fez muitos pontos, eu não lembro qual foi a nota de corte, mas ele estaria entre os 100 primeiros classificados, tá? Só que ele não conseguiu fazer a redação. O que aconteceu? Ele não conseguiu passar a limpo. Ele me mandou depois o espelho da redação dele, tem um risco, porque o cara tomou dele. Veja que se ele tivesse uma boa estratégia, mesmo que ele perdesse uns 10 pontos, ele ainda estaria dentro da vaga e teria entregue a redação. Se ele deixasse 10 questões sem fazer. Mas o que ele fez? Ele fez toda a prova, passou o gabarito e aí foi correr atrás da redação. Aí não dava mais tempo, porque ele não se preocupou com o tempo. Teve erro também no fiscal, né? Que não marcou o tempo. Mas por quê? Estratégia. Se ele adotasse a minha estratégia, ele estava aprovado. Aquele concurso foi aprovado depois. Porque ele mandava muito bem, era um excelente aluno. Tá bom? Redação. Tem que ter tempo para fazer redação. Uma redação por semana, no mínimo, tá? É seu compromisso a partir de hoje. Uma redação por semana. Busque um tema e faça uma redação por semana. Professor, estou escrevendo mal, estou escrevendo bem? Não importa. O que importa é escrever, tá? O que importa é escrever. E buscar, então, a correção dos seus problemas. Procure alguém que possa te ajudar definitivamente com isso, se as nossas aulas não forem suficientes. Porque nós teremos aulas específicas sobre como fazer redação. Nós temos aula específica de redação dentro do curso. Então isso vai te ajudar. Atividade física. Tá? Atividade física te ajuda de qualquer forma, te ajuda a aprender. Tá? Então faça atividade física, coloque no seu planejamento. Todos os dias, ou de segunda, quarta, sexta, ou terça e quinta, dependendo da sua necessidade. Tá? Então preste atenção que o planejamento de estudo com foco na aprovação tem que estar avaliando seu tempo, levar em consideração o tempo de estudo, a importância das disciplinas, intercalar o cronograma, intervalos entre os períodos de estudo e também ter descanso previsto. Nós veremos aqui que de determinados e determinados períodos, o importante é você ter descanso também. É por isso que no nosso curso tem uma aula versando sobre o sono e os efeitos do sono.
E quanto dormir solidifica o conhecimento. Ah, professor, eu vou dormir 10 horas. Lógico que não, porque aí você está trocando tempo de estudo por tempo de sono. Você tem que aprender e dormir. Durma no máximo 6 horas. Mas você tem que dormir. Porque tem gente que diz por aí, não, esquece sono, esquece cansaço. Deixa para descansar depois da prova. Só que se deixar para descansar depois da prova, você não aprendeu. Não consegue fazer uma boa prova. Tá? Então, lascou. Eu, por exemplo, nunca estudo na noite anterior à prova. Nem no dia da prova. Acabou, quero esvaziar a cabeça para me concentrar. Aí teve um idiota que falou assim, numa aula, um professor, disse assim, ai, deixa para descansar depois da prova, estuda até a última hora. Não funciona para todo mundo, tá? Eu fui fazer isso para a PRF lá em 2004, cheguei com a dor de cabeça, minha cabeça explodindo. Para a PF, o que eu fiz? Na noite anterior, ó, relaxei, saí com a galera, tomei uma gelada, dormi cedo, acordei tarde, dormi pra caramba, acordei tarde, tomei um banho, peguei no tranco, pá, agora vai, cheguei bombando para a prova. Funciona assim para mim, então você não pode fazer uma afirmação como essa. Então encontre a melhor maneira, para isso o simulado te ajuda, para você definir estratégia, tá? Então faça um bom plano de estudo, tá? Primeiro, fazendo uma boa distribuição do tempo entre as disciplinas. Quais são os parâmetros? Identificar as disciplinas abordadas, que você já fez. Peso da disciplina na nota geral, tá? Quantidade de questões e o peso. Língua portuguesa... Eu lembro que para a Polícia Federal, só sendo exemplo, a contabilidade teve um peso fenomenal. Informática teve um peso fenomenal. Então são exemplos. Então vou dedicar mais tempo para quê? Para aquilo que eu tenho mais peso na minha prova. Ah, eu vou estudar para... Sempre exemplo da Polícia Federal, porque é onde a gente aprovou muito aluno, a gente esteve envolvido muito fortemente com a Polícia Federal. Tá? E a gente orientou bastante os alunos e teve esse problema não, essa diferença da contabilidade. E muita gente se matou de estudar direito, cara, porque é tão gostoso estudar direito penal. Eu sou professor de processo penal, sei quanto é bom. Tá? E quero 3 questões de processo penal. E aí? E na contabilidade? Então, essa é a diferença. Então, quem foi aprovado, quem encarou de frente o desafio. Tá bom? Outro ponto a ser levado em consideração. Grau de dificuldade das disciplinas. Complexidade, familiaridade. Sou formado em língua portuguesa e mando muito bem em língua portuguesa. Já acerto todas as questões. Então, lógico, você vai dedicar menos tempo para a língua portuguesa. Mando muito mal em matemática. Vai dedicar mais tempo a matemática, raciocínio lógico. Sou formado em direito, sei tudo. Vou dedicar menos tempo para o direito. É assim que funciona. Tá? Então, complexidade, extensão da disciplina, que é o próximo tópico. Tem uma disciplina que é bem curtinha. É só uma leizinha lá. Legislação institucional, legislação do órgão, do Estado. Ora, o que eu vou fazer? É só letra de lei. Primeiro, eu vou ler a letra de lei, porque em regra é o que cai. Como é que eu descobri? Eu olhei nas questões. Em regra, quando tem essas leis, é a letra de lei que cai. Vou utilizar minha memória de curto prazo, deixar para estudar nos últimos dias e vou só ler a letra de lei. É menos tempo. Agora, raciocínio lógico matemático, como o peso, né, é relativamente grande e é mais complexo, vou destinar mais tempo, vai ser um diferencial. Tá? Tempo para o planejamento, tem que ser levado em consideração. Eu sempre faço meu planejamento no domingo, eu aconselho fazer domingo à tarde, tá? Para ali, faz seu planejamento no domingo à tarde. Tira um tempo. Você vai ver que quanto mais o tempo passa, mais você pega a prática, menos tempo você vai destinar ao planejamento, porque vai estar mais automático, já vai saber, tá? Já vai pegar mais no tranco. Então se liga. Fonte de materiais didáticos e questões, tá? Então você tem que ter uma boa fonte de material didático, Focus Concurso te entregando videoaula, te entregando PDF de acompanhamento e tem que ter fonte de questões. Professor, nós já temos o nosso curso de questões? Temos, tranquilamente. Porém, você pode buscar ainda mais questões, faça quantas puder. Mas tipo, quantas puder. E tem que estar à mão, tá? Essa fonte. Tem que estar à mão para você. Opa! Valeu? Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse plano de estudos então? Preste atenção. Defina o tempo de estudo diário. O máximo possível. Tá? O máximo possível. Por quê? Porque você tem que apertar o seu tempo, cara. Você tem que apertar o seu tempo. Se, por exemplo, você está estudando, sua esposa, minha querida, ou meu marido querido, você poderia, a partir de hoje, levar os nossos filhos para a escola? É caminho do seu trabalho. Eu sei que vai dificultar um pouquinho, você vai ter que ir voltar, mas aí eu não vou precisar sair de casa, vou continuar estudando. Vou começar a estudar meia hora mais cedo. Isso vai fazer muita diferença, tá? Então ajuste a sua rotina, tá? Ajuste efetivamente a rotina. Isso é importante. Quais são os parâmetros na distribuição do tempo, então? Tá? Como nós vimos aqui,
o peso da disciplina, nós já vimos, grau de dificuldade da disciplina, extensão da disciplina, separar o tempo para replanejamento. Então, sempre replanejar, tá? Quando for possível. Por quê? Porque o planejamento tem que ser flexível, tem que ser adaptável. Eu vou cumprir o que está planejado, mas se eu precisar adaptar, eu adapto. Não é descumprir o que eu planejei, não, tá? Separar um tempo para escrever, separar um tempo para atividades físicas. Então é assim que você faz, tá bom? É efetivamente assim que você faz. E como deve ser esse planejamento? Primeira coisa, ajustável, tá? Por que ajustável? Porque você achou que ia vencer aquela legislação, você achou que necessitaria de 10 horas e você matou em 4 horas, porque é só letra de lei, você viu que voou rápido. O que eu faço com o horário restante? Já estou acertando as questões, estou mandando bem. Opa, vou parar agora, vou replanejar e redistribuir o tempo para essa hora que está sobrando, eu vou dar para as outras disciplinas que eu estou tendo mais dificuldade. Tá? Então, preste atenção. Quantificação do tempo para estudo. Primeiramente, identifique o seu tempo disponível para estudar. Qual é o seu efetivo tempo disponível para estudar? Então, o que você tem que fazer agora? Pausa o seu vídeo, pause, e olha para o seu dia, olha para o dia de ontem e pensa, qual é o tempo efetivo que eu tenho para estudar? Veja, você está fazendo seu planejamento para a definição da carga horária que você pode estabelecer durante o seu dia. Olha para o dia de ontem, dá uma pausa. Pausa. Brincadeira. Olha para o dia de ontem. Veja como foi o seu dia. E aí, identifique todo o tempo disponível que você tem para estudar. Eu posso acordar mais cedo? Posso. Opa, então eu ganho 1 hora de estudos. Eu posso pedir para minha esposa, para o meu marido levar nossos filhos ao colégio? Posso ganhar mais 1 hora de estudos. Pronto, 2 horas já ganhei. Tá bom? Eu posso ajustar. Exclua da rotina todas as atividades não essenciais, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que não é essencial para mim e que eu posso excluir. O encontro com a galera todo final de tarde. A gente senta ali, no final toma uma gelada, às vezes eu fico conversando. No meu horário de almoço, a gente se reúne. Opa, peraí, vou começar a estudar, cara. Aí vem o sacrifício da amizade, né? Galera, quem é seu amigo vai continuar seu amigo. Galera, chega aí. Ó, não vai poder ser assim, vai ser assado. Pá, não vou poder mais participar, mas continuo amando vocês, viu? Quando eu me tornar aí, passar no meu concurso dos sonhos, cara, vai ser muito melhor, vai ser muito mais legal. Tá? Então exclui aquilo que não é essencial, mas exclui mesmo. Tira da sua vida, tá? Tira da sua vida aquilo que não é efetivamente essencial, visando sempre agora a sua aprovação. Minha aprovação agora é meu farol. Tá bom? Minha aprovação é meu farol. Vamos lá. Atenção aos horários alternativos. Então tem horário que você poderia utilizar para estudar e que você nem sabe que pode. Eu sempre cito o exemplo. Horário de deslocamento para o trabalho. Ah, professor, estou no ônibus, está chacoalhando, estou na bicicleta. Cara, põe o áudio para você ouvir da aula. Tá? Põe o vídeo rodando no celular, o celular roda em todo lugar. Tá bom? Encontre uma forma. Enquanto você vai pedalando, você vai ouvindo. Direito, por exemplo, ouvindo você já mata muita coisa. Ah, vou perder muita coisa, porque eu freiei e vi o sinal. Ok, mas e o que você ganhou? O que você ganhou? Depois você volta e assiste o ponto. Você não entendeu, por exemplo. Tá? Tô no coletivo, fazendo questões. A questão é, o raciocínio você fecha muito rapidamente. Então, ali 5 minutos você se concentrar, você mata uma questão. Se errar, não tem problema, você está aprendendo, cara. Você não erra mais. Mesmo errando a questão, você está aprendendo. Tá bom? Então, são esses horários que você tem que se preocupar. Horário de almoço. Cara, será que você não consegue apertar o seu almoço? Consigo. Ou então, no horário de almoço, ao invés de ficar reunindo, conversando fiado, vou começar a estudar. Então, preste atenção nesses horários alternativos. Horário de volta para casa, tá bom? Horário antes da faculdade, tá? Eu ia para casa, certo? Para tomar banho. Agora não vou tomar banho. Vou direto e vou ganhar 40 minutos. Chego lá, sento e resolver questões. Olha que legal. Vou fazer um resumo, fazer minha redação. Eu fiz minha redação essa semana. Vou fazer agora, tá bom? Existe uma rotina diferente a cada dia da sua semana? Compute dia a dia, tá? Então, segunda-feira eu tenho que levar as crianças no balé, mas quarta não. Mas terça não. Então, segunda-feira é uma rotina, compute a rotina da segunda, terça é outra rotina, compute a rotina da terça.
para você ter a sua meta de horas da segunda, que são 3h30, mais da terça-feira são 4h30. Então são rotinas distintas, são metas distintas a serem atendidas. Tá? Então você tem uma meta para cumprir. Quando a gente fechar nossa carga horária diária, tem uma meta a cumprir. Tá bom? Outro ponto importante. Estabeleça um montante total de horas por dia e por semana. Tá? Se os seus dias forem iguais, maravilha. Então, por exemplo, 4 horas por dia eu consigo estudar. Maravilha. De segunda a sexta, só multiplicar. 5 vezes 4, 20 horas naquela de segunda a sexta. Consigo mais 8 ou 6 horas no sábado, 26 horas. Mais 4 no domingo, 30 horas na semana. Olha aí que maravilha, 30 horas por semana para estudar. Veja, isso é meta a ser atingida, a ser buscada, que você vai replanejar depois. Mas você colocou no papel. Se não colocar no papel, você tentar fazer de cabeça, não vai funcionar. Coloque no papel, não faça de cabeça. Depois você vai fazer de cabeça. Mas agora não, coloca no papel. Papel vírgula, pode ser no Word, tá? No Excel, uma planilha do Excel, como a gente vai mostrar aqui. Tá? Se você tem um edital aberto, maravilha. Você vai ter um plano de estudo até a data do seu edital, não é verdade? Estou com o edital aberto agora, então já tenho. Mas se o seu edital não estivesse aberto, tá? Então defina um período, tá bom? Delimite, por exemplo, a data da prova ou 6 meses. E aí você vai saber, nesse período, aproximadamente, quantas horas de estudo você vai ter e quanto você vai poder aplicar conforme o seu cálculo. São X semanas, multiplico quantidade, primeiro, X por dia. Multiplico, somo, encontro X por semana. X por semana vezes o período, encontrei a quantidade de tempo que eu vou ter para estudar nesse período. E vou bater essa meta, meu irmão. Vou colocar essa meta lá, ó, cravar na parede, pá! Claro que eu vou ajustar a meta. Porque se eu ver que eu estou agilizando e consigo mais tempo, aumento a meta. Então, preste atenção nos detalhes. A partir daí, já tem uma quantificação do tempo. São 4 horas na segunda, 5 na terça, 3 na quarta. Dificilmente é assim, né? Papá que dá, sábado, domingo que dá 36 horas. Ok, então tenho 36 horas na semana para estudar. Nós veremos que eu vou quantificar isso em uma planilha. Vai ficar desenhada essa planilha de tempo de estudo. Tá bom? E a partir daí eu vou distribuir... Tempo de estudo não. De tempo destinado à atividade para concurso. Porque a atividade física, por exemplo, não é estudo e tem que ser levado em consideração. Tá? Então, a partir de agora, o que eu faço? Eu já tenho uma meta semanal que eu vou cumprir. 36 horas na semana de estudo é que eu vou cumprir. Tá bom? Sendo X na segunda, Y na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O que eu preciso agora? Fazer a distribuição do tempo disponível para as diversas atividades. Então, primeiro, eu vou disponibilizar tempo para o estudo na teoria das disciplinas. Como disse, provavelmente, essa é a atividade que vai consumir a maior parte do seu tempo. Assistindo aulas, lendo teoria. Adapte a sua rotina para que você possa agrupar a maior quantidade de tempo possível, tá? Como disse, vou falar com o meu patrão, ao invés de fazer 2 horas de almoço, eu vou fazer 1 hora só e vou pedir para sair 1 hora mais cedo. Olha que legal, se for possível. Olha, e aí ao invés de estudar 1 hora na hora do almoço, você está cansado, com sono, pá, no meio do trabalho, e ia estudar 3 horas em casa. Vai ter 4 horas para estudar em casa. É melhor. Estuda 2 disciplinas. 2 horas uma disciplina, 2 horas outra disciplina. Olha que gostoso, que diferente, que legal. Tá vendo? Então adapte, estica aqui, puxa dali. Vou sair mais cedo de casa, vou deixar as crianças mais cedo na escola, para chegar mais cedo no trabalho, para usar esse tempo, para usar a internet lá, para o seu patrão deixa, tá? Para poder assistir 2 videoaulas, que aí dá tempo de fechar 2 videoaulas. Olha aí que legal. Ai, meus filhos vão chiar, problema deles, cara, é para eles também. Então adapte a sua rotina. Olha para a sua rotina e vê o que dá para apertar. Mamãe, todo domingo eu vou ir na sua casa, né, almoçar, né? Eu sei que você gosta muito e eu vou continuar a almoçar. Só que ao invés de chegar pela manhã e sair à noite, tá? Eu vou chegar. E aí vai depender, né? Só um exemplo. Depois do almoço, já na hora do almoço, tá? Porque amanhã eu vou estudar para estudar, a parte da manhã, tá? Depois do almoço, eu vou levar o material para estudar aí na tua casa, viu, mamãe? Eu vou estar aí, vou estar ao seu lado, eu te amo, papapá, mas eu vou pro quarto e vou ler aqui a minha apostila, vou fazer questões. Vou fazer o meu simulado no domingo à tarde, na casa da mamãe. Olha que legal.
Então preste atenção, adapte a sua rotina. A partir daí, você fará então a distribuição do tempo entre as diversas disciplinas. Porque tem que fazer essa distribuição, professor. Eu sei que eu tenho que estudar. Não sabe. Não sabe, não sabe, não sabe. Leve isso como regra na sua vida. Quando você faz a distribuição do tempo e cumpre o planejamento, veja, uma coisa é adaptar, outra coisa é descumprir. Ah, é raciocínio lógico hoje, mas eu acho tão chato, eu vou estudar outra matéria. Aí vou jogar para depois. Isso é descumprir, tá? É raciocínio lógico hoje, mas meu filho quebrou o braço e eu vou ter que ir para o hospital agora, não vou conseguir estudar. Aí eu vou ter que pegar e replanejar. Opa, aí é diferente, tá bom? Eram leis hoje que eu estava estudando, mas eu já matei todas as leis. Já estou quebrando tudo, sabendo tudo. Agora eu só vou dar uma lida na semana que vem. Então esse tempo de leis eu vou usar para raciocínio lógico. Isso é um novo planejamento, tá? É diferente de você fugir da matéria. Então quando você tem um planejamento e cumpre, vai forçar a você estudar o que é importante. O que é importante, que tem maior peso, que você tem mais dificuldade, isso é importante. Tá? Tenho certeza que muita gente chafurdou, eu gosto sempre de citar, porque foi muito emblemático o concurso da Polícia Federal, eu gosto sempre de citar esse concurso. Desculpa, eu vou sempre citar esse concurso. Porque muita gente deixou de estudar contabilidade para deixar para depois, porque a mãe gostou de direito e arrebentaram em direito, hein? Mandaram muito bem, todo mundo chafurdou. Passou quem deu atenção àquelas matérias esquisitas, a administração, contabilidade e as básicas, né? Como sempre, língua portuguesa e informática. Tá? Então vai forçar a estudar o que é importante. Evita que estude somente o que se gosta. E o planejamento, o que foi planejado deve ser cumprido à risca. Faltou ali o quê? O que foi planejado deve ser cumprido à risca. Isso quer dizer que não quer dizer que não pode ser readaptado. Pode, mas sendo planejado tem que ser cumprido à risca. Preste atenção para você seguir as seguintes regras, tá? Muito importantes. Não fique muito tempo sem contato com a disciplina. É por isso que tem que fazer a distribuição equânime naquele período. Língua portuguesa de manhã, raciocínio lógico à tarde. No outro dia, informática, à tarde, direito. Depois legislação, depois isso. Depois língua portuguesa. Língua portuguesa é o maior peso, a minha maior dificuldade, por exemplo. Então vou ver língua portuguesa muito mais. Depois, é tudo igual. Mas qual a maior dificuldade? Extensão. Raciocínio lógico. Então vou colocar logo depois mais raciocínio lógico. Vou distribuir agora, eu não posso, vou estudar só língua portuguesa. Estudo língua portuguesa, parei, acabei tudo. Agora vou estudar raciocínio lógico. Quando você terminar raciocínio lógico, já esqueceu tudo de língua portuguesa. Assim funciona, cara. Agora vou estudar direito. Quando terminar tudo, já pensou, você terminar todas as disciplinas e depois volta para a língua portuguesa, aí você já esqueceu tudo. Então não fique muito tempo sem contato com uma disciplina, tá bom? Como estudar, você vai ver depois nos outros vídeos, tá? Na nossa mentoria. Como fazer resumo, como fazer mapa mental, você vai entender. Aqui é só um genérico. A distribuição do tempo entre as diversas disciplinas deverá obedecer uma lógica que leve em consideração a sua importância para o concurso que você vai realizar. Pode-se utilizar uma planilha de cálculo para fazer essa distribuição. Tá? Então existem planilhas que você coloca os parâmetros, grau de dificuldade, quantidade de questão, peso, o tempo que você tem para estudar, e ela faz a distribuição do tempo por disciplina. A planilha não é inteligente como nós, então, por exemplo, ela pode pedir para você estudar muito mais lei do que língua portuguesa, dependendo da distribuição. E aí você vai ter que ajustar. É por isso que eu não sou muito fã dessas planilhas de cálculo automático. Ela pode até te dar um inicial, 40 horas para a língua portuguesa, do todo, né? Sei lá, das 200 horas de cálculo até a hora da prova, eu não calculei, tá? Estou chutando, 220 horas. Vão ser 80 para a língua portuguesa, 60 para raciocínio lógico, 20 para a legislação, mais 20 para direito, 50 para informática e assim por diante. Tá? E a partir daí você vai distribuir dentro da sua planilha sem perder de vista nenhuma disciplina. Tá? Divida e controle o tempo por período de estudo, rendimento e rotina. 2 a 3 horas por matéria. Matérias importantes consomem mais tempo. É lógico. Isso aqui é muito pessoal. Nós vamos fazer um planejamento específico, tá? Um exemplo de planejamento vai ser em outro vídeo, tá? Onde nós vamos fazer um exemplo de planejamento bem específico, tá? E esse exemplo de planejamento vai levar em consideração o real, tá? Mas não se adapta a todo mundo, tá bom? A não ser que eu fizesse uma consultoria que não vale também, porque o que vale é o seu planejamento. Então, isso é de cada um. Por exemplo, tem gente que gosta de estudar 3, 4 horas a mesma disciplina, mantendo o rendimento. Tem gente que cansa,
quer estudar 2 horas. Então, para mim, o melhor é estudar 2 horas uma disciplina, pausa, 2 horas outra disciplina, tá? E além disso, pausa entre esses horários. Voltando melhor, 2 horas uma disciplina, 2 horas outra disciplina. Estuda 1 hora, descanso 10 minutos. Ou melhor, 50 minutos, descansa 10 minutos. Estuda mais 50 minutos, descansa 10 minutos. Faz questão dos tópicos que você estudou, e depois você muda de disciplina, mais 2 horas para a próxima disciplina. Eu gosto de estudar assim, tá? Porém, vai depender da sua rotina. Se você tiver 3 horas, vale a pena estudar as 3 horas uma disciplina só. Já quebra tudo, já faz as questões. Fazer o quê? E aí você vai adaptar, tá bom? Por isso que é muito individual. Então você vai ter que ajustar. O importante é você distribuir em blocos. Bloco da manhã, bloco da tarde, bloco da noite. 2 blocos à tarde, se eu tenho a tarde inteira livre. Primeiro bloco, segundo bloco, o português, segundo bloco. É raciocínio lógico. Na outra tarde, primeiro bloco, informática, segundo bloco, direito e assim por diante. Tá? Presta atenção. Vou destinar mais blocos para as matérias que consomem mais tempo, as mais importantes. Tá? E aí o que você faz? Você utiliza uma planilha. Tá? Aqui está um exemplo de planilha que leva em consideração o horário, tá bom? Para a descrição das atividades e os dias da semana. Tá bom? E aqui, por exemplo, você acorda às 7 horas, às 6 horas, melhor dizendo, mas você começa a estudar às 6 horas? Então já tem que pensar, será que começa às 6 horas? Volta, eu começo a estudar a tal horas, eu paro para o almoço, então aqui ó, você vai montando seus blocos de estudo, tá? Montando os blocos, é à noite os seus blocos de estudo, começa às 19 horas, certo? Vai até as 21, depois das 21 até meia-noite e assim por diante. E aí você vai preenchendo esses espaços com o nome da disciplina que você precisa estudar, tá bom? Eu preciso colocar aqui o assunto? Não, o assunto você faz num controle separado, no edital verticalizado, tá? Você vai verticalizar o edital e vai marcando o assunto que você estudou para você fechar o ciclo e retornar, se tiver tempo, para aquele assunto novamente. Então hoje na língua portuguesa, estudei crase, vai lá e marca crase. Veja aqui, na minha planilha, eu tenho que estudar a língua portuguesa hoje, que na segunda-feira a língua portuguesa. E no meu edital verticalizado, eu vou olhar qual o próximo tópico. Crase não, crase já estudei. Já estudei crase no último bloco de língua portuguesa, agora eu vou estudar complemento nominal. Pronto, vai estudar complemento nominal. Entendeu? É assim que você faz o planejamento, tá? Preste atenção que você vai ter que destinar tempo para responder questões. O ideal, talvez você adapte aí para a sua realidade, o ideal é que você responda questões logo após estudar a matéria e que essa resolução de questões seja referente ao tópico. Se eu estudei crase, eu respondo crase, tá? Língua portuguesa, crase, vou responder questões de crase. Por isso não vou me enrolar, tá bom? Vou me enrolar. Estou estudando legislação da Lei X. Vou responder questões da Lei X. Tá? Se dividir a lei em tal bloco, vou tentar encontrar as questões daquele bloco. Não vou errar as questões. Tá? Vou errar as questões. Então isso vai fazer massificar o seu conhecimento. Depois você tem que fazer resumos, revisões e assim por diante. Tá? Realizar simulado. Realizar simulado vai te preparar física e emocionalmente. O emocional atrapalha muito a hora da prova, como você vai ver, tá? E também vai te ajudar a estabelecer a melhor estratégia. Porque a hora de errar é no simulado que eu erro. Deu tudo errado no meu simulado, é o simulado ainda, então você tem tempo para corrigir para a prova, tá? Preparação para as provas de questões discursivas, e aí é escrevendo. Então você vai assistir nossas aulas de redação, orientação do professor sobre como fazer a redação, tá? Depois, você vai escrever loucamente. Professor, meu concurso não caiu redação. Tudo bem, vai ter um concurso na sua vida que vai cobrar. Por fim, a atividade física. A atividade física, ela melhora o ensino em qualquer circunstância, tá? Em qualquer circunstância, a atividade física melhora o aprendizado. É por isso que você tem que levar em consideração fazer atividade física. Tá bom? 1, 2, 3 vezes por semana, é lógico, dentro da sua possibilidade. No final de semana, faça atividade física. Sem contar que tem um teste físico.
Pré-policial tem teste físico, cara. E aí, já está fazendo? Por isso que nós temos orientação para preparação física na nossa mentoria também. Assista o vídeo. Agora, como estudar, professor? Veja que nós já falamos para você sobre planejamento, nós falamos para você se conhecer, conhecer seu desafio, nós falamos para você como fazer um planejamento, montar o seu bloco, tá? A importância de tudo isso, os parâmetros de tudo isso. Agora eu vou te perguntar, como estudar? Veja que você já tem tudo pronto, agora você vai sentar na cadeira e vai estudar a disciplina, tá bom? Como eu faço para estudar efetivamente? Primeiramente, use um cronômetro. Por quê? Lembra que você estabeleceu a sua meta lá atrás? E a hora estudada é hora estudada mesmo. Você tem uma meta a cumprir. Minha meta de hoje é estudar 5 horas, tá? Eu estabelecendo minha rotina. O que eu vou fazer? Veja aqui, se eu tomo café às 7 horas, eu não posso botar aqui, vou estudar 7 horas. Vou estudar 7h30, então 7h15. Ou então vou chegar mais cedo no café, vou tomar o café antes. Quando eu sentar, abrir o meu material, ligar a minha videoaula, pum, ligo o cronômetro. Alguém me chamou, tive que atender a algum problema, meu filho se machucou, mamãe chamou, tive que atender. Para, vai lá, tudo bem, pá, tudo bem, resolvido, recomeça. Ao final do dia, você vai ver quanto você estudou de verdade. E aí, muitas vezes, você estudou muito menos daquilo que você achava. Então, use o cronômetro para, ao final do dia, você saber se bateu a sua meta ou não. Não fique imaginando que bateu não, tá? Eu acho que eu bati, então tá bom. Não bateu, tá? Desligue todas as mídias sociais. O celular ajuda? Ajuda! Nós teremos uma aula de como estudar com o celular. Agora, você tem que saber usar o celular. Mídia social atrapalha? Atrapalha, se você não souber usar. Então, por exemplo, se você segue o professor Marcelo Adriano e ouve as minhas dicas, quando está lá no ônibus, por exemplo, opa, você está aprendendo. Quando está no intervalo, opa, você está aprendendo. Agora, não pode você ficar naquela noia de fazer uma postagem e ficar esperando as curtizadas, as likeadas. Aí não pode, não pode. Então o que você faz? Vou estudar, vou me desligar do mundo. Desligue todas as mídias sociais, inclusive o WhatsApp. Professor Gil, o aluno mandou, mas eu tenho filho pequeno, e se a escola mandar mensagem, se meu marido me ligar, ou mandar mensagem, você diz, é simples. A partir de agora, eu estou estudando para concurso, então as coisas mudaram. Se mudaram, o meu contato também mudou. Esse é o meu período de estudo, viu, meu marido? Então eu não vou te atender para blá, blá, blá. Se for algo urgente, que você precisa de resolução, liga. Manda SMS. Olha aí que legal, ninguém mais manda SMS porque fica caro. O WhatsApp é de graça. Manda SMS. Pronto, aí as coisas mudam. Se seu marido quiser falar com você, sua esposa quiser falar com você, algo urgente, ela vai mandar um SMS. Nosso filho que é na escola quebrou o braço. Opa, pim, mandou. Bati o carro, pim, mandou. Ligou, bati o carro, aí tudo bem. Se não, meu irmão, desliga, tá bom? Desliga. Por quê? Nunca mais vou acessar as mídias sociais, mas você vai fazer em intervalos regulares. E esse intervalo, qual o melhor? Você vai definir para você mesmo conforme o seu rendimento. Para mim, 50 minutos estudando, 10 descansando. Nesses 10 minutos, vai lá, liga o WhatsApp, desliga do mundo, tá? Liga o WhatsApp, vê as mensagens, ai que legal, hahaha, videozinho de piadinha, kkk, olha o Facebook, olha o Instagram, kkk, responde, opa, deu, pipi, parou, desliga tudo de novo, vamos voltar. Tá bom? Vamos voltar. E aí apaga para o mundo de novo. Você vai se acostumar com isso. Você vai ver que isso vai inclusive te fazer falta depois. Tá? Estude por ciclo. O que é estudar por ciclo? Ora, ciclo dentro da disciplina. Veja, comecei com crase, depois veio e eu estou estudando e estou marcando, lembra? Estou marcando. Hoje é o dia da língua portuguesa. Olhei na planilha, dia da língua portuguesa. Sentei, fiz a língua portuguesa. Estudar o quê? Abri o meu edital verticalizado, está marcado. Opa, está marcado crase, qual o próximo? Complemento nominal, adjunto nominal, não sei o quê. Pronto, vou estudar isso. Já estudei crase na última, né? Terminou todo edital. Opa, vou recomeçar lá no primeiro tópico. Isso é estudar por ciclo, tá? Isso é estudar por ciclo. Estou lendo aqui a lei. Resolvi ler a lei porque é mais rápido, já assisti a videoaula. Parei aqui. No próximo bloco de lei que eu for estudar, pronto, vamos ler. Onde é que eu parei mesmo? Tá aqui marcado. Vou continuar daqui. Terminou, ainda tenho tempo. Volto para o ciclo, tá? É assim que se estuda por ciclo. Utilize técnicas de memorização que você aprenderá conosco em vídeos específicos. Faça revisões que você vai aprender também em vídeos específicos.
tá? E aí entra outras técnicas, mapas mentais, resumos e tudo mais, tá bom? Então é assim que você deve estudar. Por fim, preste atenção, já disse anteriormente, tá? Mas preste atenção no que eu vou dizer para nós terminarmos então nossa aula. Não se compare aos outros, compare-se a você mesmo e alegre-se com os seus avanços. Não sabia nada de raciocínio lógico. Acertava 0. Agora eu estou acertando 5 de 10. Ah, mas o meu colega acerta 9. E aí? O que importa ele? O que importa é você. Alegre-se por ele também, mas alegre-se por você, que de 0 foi para 5. Ora, tá vendo que você que evoluiu? Essas são as dicas sobre como estudar. Faça, tá? Faça o que nós estamos dizendo, que o seu rendimento vai melhorar e vai melhorar muito. Se liga nas nossas dicas e para passar tem que ser focos. Até mais.